iniciei a gravação. Os senhores conseguem ver minha apresentação? Sim, não? Conseguir. Eu vou passar por esse breve roteiro, que ele segue o mesmo fluxo dos capítulos da dissertação. Como introdução, a importância, na verdade, em uma força aérea, a logística por meio da manutenção de aeronaves, ela vem se tornando essencial para a obtenção de vantagens operacionais em diversos conflitos armados. A gente vê isso claramente no conflito Rússia-Ucrânia atualmente. A grande utilização das aeronaves. Essa geração de valor ela é dada evitando-se inatividades por panes, estendendo a vida útil de sistemas aeronáuticos, reduzindo o número de horas requeridas para completar o seu ciclo de manutenção, antecipando eventos críticos com potenciais perdas bélicas e econômicas. E quanto mais rápidas forem essas detecções e esses diagnósticos de falhas em sistemas, subsistemas e componentes, mais eficientes serão as atividades de manutenção. Ainda sobre a contextualização, eu trouxe aqui os níveis de doutrina da Força Aérea Brasileira, em que eles são divididos em tarefas de Força Aérea e ações de Força Aérea. Quanto mais baixo, quanto mais na base dessa pirâmide são ações mais objetivas para a consecução dos objetivos militares, no caso aqui da Força Aérea, e tanto no nível estratégico quanto operacional e também no tático, existem diversas atividades e funções para o cumprimento desses objetivos militares, ou seja, para a aplicação do poder aeroespacial. Então eu destaquei essas atividades e funções que têm correlação com o meu trabalho de pesquisa, que é a função de sustentação da força e a função logística de manutenção, que ela está dentro da ação de força aérea, da logística. Essa ação logística ela emprega meios para prever, prover e manter recursos e serviços necessários para operações militares. Tá? Então aqui fica bem contextualizado onde o meu trabalho se insere no cenário da Força Aérea Brasileira. Como motivação, nós temos o avanço na área de Big Data, que vem propiciando, né, a ampliação das capacidades de armazenamento, análise de dados proveniente do aumento da quantidade disponibilizada pelos sensores das aeronaves. E esses dados eles podem ser utilizados para monitorar a condição de sistemas e subsistemas, no caso específico aqui, aeronáutico. E também a Força Aérea vem recebendo aeronaves modernas como o KC-390 da Embraer e o Saab F-39 Gripen, que possuem uma grande capacidade de direção de dados que podem ser analisados e utilizados para melhorar a capacidade operativa desses meios de força aérea. Porém, mais importante do que a gente ter esses dados, todos esses dados disponíveis, é saber utilizá-los da melhor maneira possível para propiciar a extração de valor desses dados. Não é simplesmente ter os dados que vai gerar uma capacidade aditiva nos meus meios de força aérea. Com o objetivo de ampliar o meu conhecimento sobre esse assunto, eu realizei uma revisão preliminar de literatura e verifiquei que vem sendo bastante pesquisado há algum tempo a área de detecção e isolamento de falhas. Porém, existem diversas limitações nesses trabalhos, por exemplo, em cenários controlados. Cenários controlados, eu quero dizer que a maioria desses trabalhos eles não prevêem novas condições de operação das aeronaves ou dos sistemas, fatores ambientais e novos padrões de deterioração. Então, as falhas são previamente mapeadas, eu não consigo evoluir o meu repertório de falhas ou o meu repertório de cenários. E grande parte desses trabalhos também utilizam uma abordagem baseada em modelos, que na verdade eles tentam utilizar uma aproximação da realidade, são modelos mais complexos, porque mapear a dinâmica física desses sistemas
precisa ser levado em consideração ruídos que existem e também diversas incertezas que o meio impõe. E também, utilizando a abordagem orientada a dados, quando se trata nesses trabalhos a abordagem orientada a dados, utiliza-se muito o aprendizado supervisionado, que necessita de um histórico completo das falhas, para que o meu algoritmo de aprendizado de máquina consiga treinar e generalizar esses dados. Então, quando a gente utiliza o cenário de novas aeronaves, como eu citei no slide anterior, do KC-390 e do Gripen, essas aeronaves elas não possuem um repertório de falhas completo. Então, não seria tão eficiente utilizar uma abordagem supervisionada para esses casos, até porque seria, de certa forma, impraticável construir um dataset que mapeie todas as condições possíveis de falhas. Então, o objetivo do meu trabalho foi desenvolver um framework evolutivo visando melhorar a flexibilização. Quando eu falo de flexibilização, eu quero dizer a permissão, a capacidade de evoluir os meus conceitos de falha, a detecção dessas falhas, a classificação dessas falhas e a disponibilidade de sistemas aeronáuticos e a redução e aumentar a disponibilidade de sistemas aeronáuticos pela redução do tempo necessário para isolar essas falhas. Uma vez que eu utilizo sistemas automatizados, como de aprendizado de máquina, para obter as capacidades de detecção, eu consigo melhorar esse tempo de isolamento, consequentemente reduzir o tempo de isolamento, consequentemente aumentando a disponibilidade da minha frota. Avançando para a fundamentação teórica, as abordagens de manutenção ela vem evoluindo conforme as revoluções industriais. Então, se nós tivemos na primeira revolução industrial cenários reativos em que uma determinada manutenção só era realizada quando dá necessidade de realizar essa manutenção, atualmente nós temos cenários mais proativos, corroborados, auxiliados, suportados pela indústria 4.0, que é bastante ligada aos conceitos de Big Data, Internet das Coisas e gerenciamento dos dados. Dentro desse contexto explorado anteriormente, nós temos o processo de detecção e isolamento de falhas, em que detecção indica que algo está errado no sistema, ou seja, se uma falha ocorreu ou não, e o isolamento determina a localização exata e a causa de uma falha. Para fins de compatibilização do meu trabalho, que tem um viés da área de computação, aprendizado de máquina, e também tem um viés da área de logística de manutenção, eu vou utilizar como sinônimos ou como palavra intercambiável a palavra classificação como sinônimo para isolamento. Então, no decorrer do meu trabalho, inclusive eu cito isso, então o termo utilizado vai ser detecção e classificação de falhas, para compatibilizar com o mundo da computação de aprendizado de máquina. As abordagens de detecção e isolamento de falhas, elas possuem diversas abordagens, na verdade. Como eu já tinha dito anteriormente, a abordagem baseada em modelos, que é fortemente baseada em modelos matemáticos e na compreensão de fenômenos físicos. A abordagem orientada a dados, que eu utilizo nesse trabalho de pesquisa, que eu aprendo o comportamento dos meus sistemas, subsistemas e componentes com base no histórico, no repertório de dados disponíveis, nos dados coletados. E também nós temos uma abordagem híbrida, que é a união tanto da baseada em modelo, quanto da abordagem orientada a dados, porém é uma abordagem um pouco mais complexa de ser implementada na prática. Conceitualizando as formas de aprendizado de máquina, eu trouxe esses dois conceitos aqui porque eles são importantes para compreender o trabalho de pesquisa em si. Então nós temos a forma de aprendizado em lote, que é amplamente utilizada na área de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, que necessita do conjunto de dados completos para realizar o treinamento do modelo preditivo, ou no caso descritivo.
E também nós temos a forma de aprendizado incremental ou online, que atualiza o modelo paulatinamente, ou seja, partes por partes. Eu não preciso ter o repertório completo de dados para ser capaz de treinar um modelo preditivo. Porém, isso traz alguns conceitos novos e alguns desafios. O primeiro deles é o Concept Drift, ou derivação de conceito. Então, vamos supor um cenário que é bastante utilizado na literatura. Vamos supor que tenha um modelo de aprendizado de máquina que consiga detectar, compreender, classificar uma classe gato. Então, um gato tem suas duas orelhas, tem um nariz, dois olhos. Mas vamos supor que por algum motivo nós tenhamos agora um gato com três orelhas. Então, o meu modelo de aprendizado de máquina ele não vai ser capaz de reconhecer corretamente esse novo gato, né, com três orelhas, embora também seja da classe gato. Então, esse é uma questão que o aprendizado incremental online traz e busca resolver exatamente por conseguir fazer essa derivação dos conceitos, de um conceito em que o meu modelo de aprendizado de máquina foi treinado inicialmente e derivar para conceitos subjacentes, embora da mesma classe, e isso também eu exploro no meu trabalho. Nós temos também o conceito o Concept Evolution, que é a evolução do conceito. Vamos supor que o meu modelo inicialmente trabalha, vou até usar o modelo, a exemplificação aqui do meu trabalho. Vamos supor que o meu modelo de aprendizado de máquina ele reconheça falha 1 e falha 2. Vamos supor agora que o meu modelo exista agora uma falha 3 e falha 4. Então, a evolução do conceito trata exatamente disso. Como o meu modelo de aprendizado de máquina treinado inicialmente com um repertório restrito de classes, consegue evoluir a sua capacidade de compreensão de novos conceitos. Isso também eu trago aqui no meu trabalho. E também temos um desafio, que é o esquecimento catastrófico. Ou seja, o meu modelo ele não pode ser tão flexível, a ponto de aceitar que reconheçam novas classes de falhas e esquecer as falhas anteriormente reconhecidas, ou seja, no exemplo do gato. O meu modelo agora também vai reconhecer o gato com três orelhas, mas ele não pode, de forma nenhuma, esquecer a definição do gato de duas orelhas. Ele tem que ser aditivo, então ele tem que ser flexível a esse ponto. Ele também não pode ser rígido no sentido de não conseguir reconhecer novos conceitos ou novas classes. Avançando para a identificação dos trabalhos correlatos, recursos e métodos, eu embasei minha identificação de trabalhos correlatos com a seguinte questão de pesquisa. Quais características de problemas, métodos, experimentos e soluções vêm sendo reportados e propostos para tratar de detecção e classificação de falhas, por meio da abordagem orientada a dados no contexto de dados desbalanceados e modos de falhas não mapeados previamente? Aqui eu faço o link exatamente com Concept Evolution e também com Concept Drift, aplicando técnicas de aprendizado de máquina. Com isso eu obtive 4.078 títulos, nos quais eu utilizei uma heurística de passos aqui e consegui restringir até 10 trabalhos, até identificar os 10 trabalhos mais correlatos com essa pesquisa. Essa aqui é a tabela que mostra a comparação qualitativa com esses trabalhos, sendo que os dois primeiros são trabalhos desenvolvidos no âmbito do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ITA, e também utilizaram não o mesmo dataset, mas a mesma ideia de geração do dataset utilizando o software Hobson, que eu vou explicar mais à frente. Essa tabela aqui ela será apresentada mais adiante, no capítulo de discussão, e eu vou detalhar um pouquinho mais. A necessidade de gerar o dataset se deu de utilizar a ferramenta Hobson para gerar o dataset, se deu exatamente pela escassez de datasets públicos que me permitam utilizar esses dados para utilizar os experimentos. Então, para isso, eu utilizei a ferramenta Hobson, concebida no Departamento de Gestão e Engenharia
da Universidade de Linköping, na Suécia, e é uma ferramenta que possui diversos modelos, dentre eles o modelo do sistema de manobrabilidade da aeronave F-16, que é um modelo que permite simulações com a aeronave em 6 graus de liberdade. E mais especificamente, para o meu estudo de caso, eu utilizei o sistema eletro-hidráulico de acionamento das superfícies de controle do F-16 no Hobson. Dentre as diversas superfícies de controle de uma aeronave, eu utilizei a superfície de controle do profundor, que permite o movimento de arfagem da aeronave, ou seja, controlar a atitude de subida e descida da aeronave. Essa imagem ilustra o sistema integrado de simulação do F-16. Então nós temos diversos componentes já disponibilizados por essa ferramenta, por esse modelo. Dentre eles o controle de velocidade, permite alterar parâmetros do motor, parâmetros atmosféricos, controle de altitude, controle de altitude, e o sistema que eu utilizei no meu estudo de caso, que é o sistema de atuadores hidráulicos. Aqui está uma esquematização desse sistema eletro-hidráulico do acionamento de superfícies. Aqui nós temos a entrada do controle do piloto. Tá? Aqui nós temos um controlador proporcional e essa é uma válvula direcional hidráulica ativada por solenoide, que ela controla o fluxo de fluidos tanto do tanque para o cilindro. E esse cilindro, por sua vez, permite fazer uma ligação com um link mecânico que por sua vez vai gerar o movimento nas superfícies de controle. Então nós temos componentes redundantes nesse modelo. Eles são unidos exatamente por esse link mecânico. Para captar os dados desse sistema, eu utilizei diversos transdutores que eles permitem transformar as grandezas físicas, as grandezas mecânicas aqui, física, em sinais elétricos, para que eu possa armazenar esses sinais e gerar meu dataset e utilizar no meu estudo de caso, nos meus experimentos. Então, com isso, eu consegui simular operações normais e operações de falhas. Foram gerados 2 datasets normais, digamos assim, de operações normais, porém com atitudes da aeronave de subida e atitudes da aeronave de descida. Foram gerados 4 datasets de falhas, simulando as falhas, que eu vou explicar mais adiante. E esses modos de falhas eles foram também utilizados pelos trabalhos da Kramer, na tese de doutorado da Kramer, e no mestrado do Thiago Caldas. Então, para isso, eu fiz a integração da ferramenta Hobson com o MATLAB Simulink com o objetivo de automatizar essas simulações e permitir salvar os datasets utilizados no estudo de caso. Para isso, eu precisei utilizar a S-Function do MATLAB para conseguir fazer essa conexão de uma ferramenta com a outra. Aqui está uma descrição dos meus 6 datasets, os 2 datasets normais e os 4 datasets de falhas. A frequência de leitura foram 2 Hz, e para cada simulação de voo, os voos foram considerados com 100 segundos para cada voo. Detalhando os meus datasets de falhas, o dataset de falha 1, eu simulei o vazamento excessivo entre as câmaras do cilindro, e isso foi modelado incrementando o coeficiente de vazamento do atuador. A falha 2 ela considerou o travamento do atuador hidráulico, e isso foi modelado com um aumento abrupto no coeficiente de viscosidade do atuador. Os parâmetros utilizados para gerar esses datasets foram os mesmos parâmetros utilizados pelos trabalhos da Kramer e do Caldas. A falha 3 simulou a presença de ar no fluido hidráulico e foi modelado reduzindo-se o coeficiente de compressibilidade do fluido hidráulico. E por fim, a falha 4, simulei a servoválvula travada
ela foi modelada ignorando o sinal de entrada na servo-válvula e injetando-se uma posição fixa. Para representar todos esses dados, né, os dados eles estão disponibilizados de forma, eles são quantitativos, contínuos, numa escala racional, ou seja, não intervalar. E eu utilizei a representação de dados, em que essa matriz aqui, para cada coluna, ela representa uma feature do meu conjunto de dados, do meu dataset, e cada linha ela representa uma leitura, um timestamp de leitura dos meus sensores. Como foram 25 features básicas utilizadas, ou seja, foram 25 sensores instalados no sistema eletro-hidráulico, então com isso representam 25 recursos básicos, porém, nesse momento aqui eu utilizei a representação de dados que foi mais significativa no trabalho da Kramer, em que ela utilizou não somente a leitura do timestamp atual, mas também a diferença do timestamp atual com o timestamp anterior. Então isso me gerou uma duplicação da quantidade de features, de 25 para 50, além de dois recursos derivados, que foram a diferença de pressão entre as câmaras do cilindro. Então, como foram dois recursos derivados e existe a redundância nos componentes do sistema eletro-hidráulico, isso resultou em mais quatro features, totalizando então um dataset com 54 recursos. Com relação ao framework em si, a concepção do framework, ele foi desenvolvido em 3 fases, buscando atender tanto a derivação de conceitos, a evolução de conceitos e evitando o esquecimento catastrófico. Cada uma dessas fases foi subdividida nas etapas de configuração e operação, e o objetivo era receber um streaming de dados. Aqui tem uma ressalva, é que o framework ele é descritivo, ou seja, ele não é prescritivo. Ele não define como fazer, ele limita digamos assim, os papéis das fases, mas eu não digo como fazer. Tanto que no meu trabalho de pesquisa, cada algoritmo utilizado em cada uma das fases, eu utilizo uma abordagem distinta para cumprir os requisitos das fases, das etapas e dos passos. É uma abordagem online e offline, no sentido de a fase de detecção e a fase de classificação poderem ser embarcadas na aeronave, isso na etapa de operação. E a fase de evolução é uma fase offline porque ela não existe a necessidade de receber um stream de dados, porque a fase de evolução ela pode ser operada em uma estação em terra, em que os mantenedores, os profissionais da área de logística, eles recebem as informações de falhas não classificadas e tomam uma decisão com base nesses dados recebidos. Então, a falha 1, detecção de falhas, o objetivo foi propiciar a detecção de falhas, identificando se uma amostra refere-se a uma operação normal ou anômala. Aqui tem um detalhe interessante, que eu segreguei a fase de detecção da fase de classificação. Poderia ser apenas uma única fase, mas eu optei por segregar a fase de detecção da fase de classificação, porque os dados normais eles tendem a ser muito mais abundantes do que os dados de falhas que tendem a ser mais raros. Então, com isso eu mitigo o problema de dados desbalanceados, e na fase de detecção eu utilizo somente os dados normais e na fase de classificação apenas os dados de falhas ou potenciais falhas. Na fase de detecção, então, eu utilizo algoritmos de classificação de uma classe, porque eu trato só da classe normal, algoritmos com capacidade de aprendizado incremental, e eu permito também o treinamento incremental dos dados dessa fase de detecção, para justamente atender ao conceito de derivação de conceitos. Então, uma ilustração da fase de detecção nas suas 2 etapas de configuração e na etapa de operação. E aqui é interessante observar que a fase de detecção ela tem um link com a fase de evolução, em que a fase de evolução emite uma entrada
para o treinamento do meu modelo. Esse treinamento aqui é um treinamento incremental, justamente para permitir a capacidade tanto de derivação quanto de evolução dos conceitos. E nessa outra parte aqui, caso uma determinada amostra não seja classificada como uma operação normal, essa amostra ela é enviada para a fase de classificação, que eu vou mostrar a seguir. A fase 2 de classificação, ela propicia a classificação de falhas das amostras marcadas como anômalas na fase de detecção, como disse anteriormente, identificando se uma amostra pertence ou não a uma classe de falhas conhecida, indicando se trata de uma potencial nova falha, e também permite o treinamento incremental de novas classes de falhas. Aqui, diferente da fase de detecção, utilizo algoritmos de classificação multiclasse. Aqui temos uma ilustração da fase de detecção, de classificação, também nas suas duas etapas de configuração e na etapa de operação. Aqui também nós temos o link da fase de evolução com o treinamento do modelo, esse é um treinamento incremental. E na fase de operação nós temos uma amostra classificada como uma classe de falha já conhecida, e no caso de uma classe de falha que o algoritmo não tenha conseguido classificar com precisão, isso é enviado para a fase de evolução para o mantenedor realizar as tarefas de tomada de decisão com relação a essas amostras não reconhecidas, digamos assim. Para a fase 3 de evolução de falhas, o objetivo foi realizar o agrupamento das amostras marcadas como desconhecidas na fase de classificação e apresentar os agrupamentos de dados para o mantenedor decidir se aquele agrupamento de dados desconhecidos se trata-se de uma nova falha, ou de uma falha conhecida, ou de uma operação normal. O sistema de apoio do mantenedor ficou fora do escopo desse trabalho, não tratei sobre esse sistema em si, então isso me fez simular essa decisão do mantenedor para que eu pudesse realizar os meus experimentos. A fase de detecção, temos uma ilustração de evolução, nós temos uma ilustração também nas suas etapas de configuração e na etapa de operação. E nós vemos que a minha fase de evolução ela possui também os seus links, como eu falei anteriormente, com as fases de detecção, com relação à evolução do meu modelo, e um link com a fase de classificação de falhas também para a evolução do modelo. Estudo de caso em si, para eu conseguir realizar os meus experimentos, eu precisei conceber uma arquitetura computacional para suportar a implantação do meu framework e os experimentos. Então, cada componente desse ele foi modelado, foi implementado e implantado como um servidor à parte. Então, nós temos o servidor de detecção, um server para classificação e um server para evolução. E a comunicação de um componente com o outro foi feito por meio de APIs REST. E também eu utilizei um servidor Mongo para armazenar metadados e também conhecimentos utilizados, por exemplo, para a fase de classificação nas memórias de curto prazo e longo prazo, que eu vou detalhar mais adiante. A fase 1 de detecção de falhas, eu utilizei 3 algoritmos, então fiz 3 comparações. Eu utilizei o autoencoder Half Space Tree, foram algoritmos utilizados em formas incrementais ou online, e eu utilizei o Local Outlier Factor como baseline, uma forma de treinamento em lote, para que eu pudesse ter uma linha de base de comparação entre um algoritmo treinado de forma tradicional em lote com os meus algoritmos treinados em forma incremental ou online. E isso também esse mesmo conceito é utilizado na fase de classificação. Para isso, eu utilizei as métricas de acurácia balanceada e especificidade. Especificidade aqui, como o objetivo é detectar o objetivo principal do framework é detectar
novas classes de falha, então a métrica de especificidade ela me dá exatamente isso, a taxa de acertos na classe negativa, ou seja, a classe de, nesse caso específico, de anomalia. A metodologia utilizada nessa fase foi treinar apenas com um conjunto de dados normal e validar com um conjunto de dados normal 1, normal 2, que era nave em atitude de descida, e nos 4 conjuntos de falhas, isso em 10 rodadas, para que eu pudesse a cada rodada fazer novos incrementos de dados normais e verificar se a cada incremento ou a cada rodada os meus algoritmos estavam tendo perda na sua eficiência. E aqui eu treinei apenas com um conjunto de dados normal 1, que é a aeronave em atitude de subida, e eu não treinei com um dataset normal 2. Então justamente eu quis verificar se os meus algoritmos conseguiram generalizar bem o suficiente para que ele conseguisse tanto interpretar, identificar os dados do dataset normal 1, quanto do normal 2 que não foi treinado. Para o autoencoder da fase de detecção, a detecção de anomalia, eu implementei calculando o limiar, o threshold, do erro de reconstrução desses dados. Então, com o erro de reconstrução dos dados utilizados para o autoencoder, e como esse autoencoder ele foi treinado, ele foi concebido de forma incremental, eu precisei a cada incremento atualizar os limiares para a utilização na decisão se o dado trata-se de um dado normal ou de uma anomalia. Para isso, eu concebi uma estratégia que eu denominei como completa e utilizada como baseline, que ela computa o limiar de todo o dataset. Essa estratégia aqui, ela na prática, para a utilização real, ela é impraticável porque, de antemão, como premissa até do meu framework, eu não tenho um conjunto de dados completo. Então, realmente, eu utilizei só para fins de comparação. A estratégia de passo, que eu utilizei para as fases seguintes, para as etapas de operação, ela computa o limiar, atualiza o limiar apenas do bloco a ser incrementado. A estratégia agregada, ela computou o limiar do bloco a ser incrementado mais o limiar do bloco anterior. E a estratégia online, ela computa o limiar a cada amostra incrementada. O meu autoencoder ele foi concebido com essa arquitetura: 54 neurônios na camada de entrada, 32 neurônios na camada oculta, 9 neurônios na camada do espaço latente e 32 e 54 neurônios, respectivamente, no seu decoder. Né? Eu avaliei esses hiperparâmetros, no qual eu obtive, por meio da técnica de busca exaustiva, os melhores resultados, sendo esses da coluna selecionada. Já no Half Space Tree, eu já utilizei outra estratégia para determinar o meu limiar, meu threshold, no qual eu utilizei a função mínimo entre 0.1 e a média do bloco a ser incrementada, mais o desvio padrão do meu bloco a ser incrementado. Avaliei todos esses hiperparâmetros também com a técnica de busca exaustiva, no qual eu selecionei esses hiperparâmetros da coluna à direita. Já o Local Outlier Factor, utilizado como baseline, também avaliei esses hiperparâmetros e utilizei a quantidade de 2 vizinhos e a métrica da distância euclidiana. Com isso eu obtive esses resultados aqui sintetizados. E então aqui nós podemos perceber que o autoencoder nas métricas da acurácia balanceada e especificidade, ele conseguiu obter resultados bem próximos do algoritmo utilizado como baseline, que foi o LOF, o Local Outlier Factor. E o Half Space Tree também obteve resultados bem regulares. E algo que eu gostaria de chamar a atenção foi que os meus algoritmos eles foram treinados apenas com um dataset normal 1. Eles não foram treinados com um dataset normal 2. Porém, tanto o autoencoder quanto o Half Space Tree, eles mantiveram a taxa de acertos similares aqui com o algoritmo que ele foi treinado, o que não aconteceu com o algoritmo utilizado como baseline.
tanto que houve uma disparidade grande de 97% da taxa de acertos para 77% do dataset normal 2, que o algoritmo não foi treinado. Para a fase de classificação, eu utilizei o SunKNN, que é uma variação do KNN tradicional, com memórias de curto prazo e longo prazo, Rafting Tree, e o KNN, o mesmo conceito de treinamento em lote, utilizado como baseline. Utilizei as métricas de acurácia média ponderada modificada, e a metodologia foi treinar apenas o conjunto de dados de falhas 1 e 2, e validar com os conjuntos de dados normal 1 e 2 e o conjunto de falha 3 e 4 em 3 estágios. Vou mostrar a seguir esses 3 estágios. As premissas para essa fase foi algoritmos com aprendizado incremental, predição probabilística e capacidade de manutenção dos conceitos. Então, a consciência inicial dos meus algoritmos de classificação, né, nos experimentos, foi que o dataset normal 1, 2, 3 e 4, no estágio 1, eles eram desconhecidos e apenas o meu algoritmo reconhecia as falhas tipo 1 e tipo 2. No estágio 2, eu treinei incrementalmente a falha tipo 3 e no estágio 3, eu incrementei a falha do tipo 4. Só que para isso eu precisei conceber uma estratégia de rejeição. Tradicionalmente, os algoritmos de classificação eles tendem a classificar um dado desconhecido em uma das classes conhecidas incorretamente. Então, nesse framework, o que eu precisava fazer era não classificar incorretamente essas novas classes de falhas, mas sim marcar essas potenciais novas falhas como dados desconhecidos. Então, para isso, eu tive que conceber uma estratégia de rejeição que para o SunKNN consistiu em calcular a distância da amostra para a distância média da classe, baseando-se em um limiar. No caso específico do meu experimento, esse limiar foi configurado em 2. Já para o Half Space Tree, também baseei em limiares. Eu avaliei todos esses hiperparâmetros aqui e selecionei os hiperparâmetros da coluna da direita também utilizando a técnica de busca exaustiva. E para efeitos de comparação, eu utilizei o KNN como baseline, utilizando os parâmetros do trabalho da Kramer, em que ela obteve os melhores resultados para o KNN em si. Com isso, eu gerei esses resultados. Aqui na primeira linha nós temos o KNN como linha de base. Então, pela métrica da acurácia utilizada, ele obteve 99,8%, o que é factível por ser um algoritmo treinado em lote, ou seja, ele utilizou grande parte do meu conjunto de dados. E nos 3 estágios, a gente percebe que o Rafting Tree obteve os melhores resultados. E no estágio 1 ele obteve cerca de 93%, no estágio 2 94% e no estágio 3 96%. Então a gente consegue ver uma evolução das suas taxas de acertos, o que não aconteceu com o SunKNN, em que ele reduziu suas taxas a sua acurácia de 82% para 76% para 68%. Então, talvez a estratégia utilizada da memória de curto prazo e de longo prazo do SunKNN não foi satisfatória para o contexto dessa pesquisa. A fase 3 é a fase offline. Eu utilizei algoritmos tradicionais, DBSCAN, Agglomerative Clustering e o K-means. E eu utilizei a métrica Silhouette Score e Homogeneity Score, em que a silhouette é uma medida de quão semelhante um objeto é ao seu próprio cluster. E a Homogeneity Score, ela verifica se um agrupamento contém amostras pertencentes a somente uma única classe. Só que para a utilização do Homogeneity Score eu preciso das verdades de campo. Então o que se faz dessa métrica ser utilizada apenas na sua fase de treinamento. A metodologia foi simular combinações de falhas rejeitadas pelo classificador
buscando o algoritmo com a configuração que gere a menor variação. Como eu vou trabalhar com cenários que eu não conheço, então preciso da configuração que me gere a menor variabilidade entre os cenários avaliados. Então, aleatoriamente, eu compus 5 cenários com essa distribuição de falhas de datasets. E isso me gerou. Eu utilizei esses hiperparâmetros. A única consideração que eu tenho aqui foi a utilização do PCA, em que apenas no DBSCAN foi satisfatório utilizar a redução da dimensionalidade pelo PCA. Aqui eu utilizei a taxa de 99% utilizei a quantidade de recursos que respondem a 99% da variabilidade do meu dataset. E como resultado, as duas primeiras imagens, figuras, elas são relativas ao DBSCAN. Então aqui, tanto no Silhouette Score como no Homogeneity Score, mostra uma grande variabilidade com relação aos cenários. E até mesmo no mesmo cenário. Então o cenário 1 aqui tem uma grande variabilidade. As duas figuras seguintes, elas são relativas ao algoritmo Agglomerative Clustering. Então nós vemos que já tem uma variabilidade bem menor nos resultados. E as duas figuras seguintes são os resultados do algoritmo K-means. Também mostra uma pequena variabilidade em comparação com o DBSCAN. Já a etapa de operação, eu integrei todas as fases, tanto de detecção, classificação e evolução, no único pipeline, simulando operações reais em que eu recebi um streaming de dados. Os hiperparâmetros utilizados foram selecionados nas etapas de configuração e a metodologia foi utilizar 3 rodadas, objetivando explorar a evolução dos conceitos, e para cada classe de falhas eu utilizei 10.000 amostras a cada rodada. Então na rodada 1, meus algoritmos foram treinados somente com dataset normal 1, falha 2 e falha 1 e falha 2. Na segunda rodada eu incrementei a falha 3 e na rodada 3 eu incrementei a falha 4. Como resultado dessa simulação de uma operação real, meus datasets normais obtiveram uma taxa de acerto de cerca de 89%, falha 1 84%, falha 2 99%, e as classes desconhecidas até então, falha 3 e falha 4, que os meus algoritmos inicialmente não reconheciam, foram ajustados, foram acertados em 86% para falha 3 e 49% para falha 4. Na segunda rodada, em que eu incrementei a falha 3, a taxa de acerto dos datasets normal, falha 1 e falha 2 se mantiveram dos mesmos patamares, e a falha 3 obteve uma taxa de acerto de 89 e 82%. E o dataset remanescente falha 4, que o meu algoritmo não reconhecia, ele foi reconhecido apenas em 57%. Na rodada final, se manteve com os valores próximos dos datasets normal 1 e 2, na casa de 89%, falha 1 81%, falha 2 se manteve na casa de 99% e falha 3 reduziu um pouco, caindo para 62%. E a falha 4, agora treinada, na rodada 13, ela obteve uma taxa de acerto de 99%. Como discussão, o autoencoder ele foi mais regular ao generalizar os datasets normais. Os algoritmos incrementais, em alguns casos, superaram o algoritmo convencional LOF, Local Outlier Factor, e esse algoritmo LOF ele não generalizou bem o dataset normal 2. Para a fase de classificação, o SAM-KNN ele diminuiu a sua taxa de acertos a cada bloco incrementado e tendeu a esquecer ligeiramente os conceitos. Isso foi visto pela diminuição da taxa de acertos e da acurácia média ponderada. O ROFD-Tree melhorou na sua taxa de acertos e na acurácia média ponderada, e ele reteve melhores os conceitos aprendidos nas etapas anteriores.
e também aproximou-se dos resultados obtidos pelo KNN, que foi utilizado como baseline. A fase de evolução, os algoritmos Agglomerative Clustering e K-médios foram mais regulares nos cenários avaliados, e o que é melhor para cenários futuros e não vistos, dado que eu não reconheço, não sei quais serão esses cenários futuros. Então, como para esses 5 cenários iniciais eles foram mais regulares e menos variáveis, eles tendem a ser também mais regulares para cenários futuros, diferentemente do DBSCAN, que apenas nesses 5 cenários ele não foi regular e apresentou uma alta variabilidade nos seus resultados. A tabela comparativa foi uma comparação qualitativa com o trabalho de Kramer e de Caldas, desenvolvido no âmbito do ITA. Também eles utilizaram a ferramenta Rupson para gerar os datasets. Um ponto interessante com o trabalho da Kramer, que o trabalho dela ela desenvolveu de forma offline, não foi um algoritmo, não foi uma estratégia incremental, e também não abordou os conceitos de evolução e derivação dos conceitos. Embora tenha comparado diversos algoritmos de aprendizado de máquina e também utilizou uma estratégia distinta para cada uma das fases. Para os outros trabalhos, alguns trabalhos abordaram o aprendizado incremental, a derivação de conceito e evolução de conceito, mas a maioria deles eles não comparam diversos algoritmos, então eles concebem um determinado algoritmo de aprendizado de máquina e não se sabe se aquele algoritmo, se aquela estratégia, aquele método, framework concebido, proposto, ele é flexível ao ponto de ser capaz de suportar outros algoritmos de aprendizado. Então, o meu trabalho ele cumpre esse diferencial de ser incremental, abordar os conceitos de derivação e evolução de conceitos, comparar diversos algoritmos de aprendizado de máquina em cada fase e utilizar estratégias distintas para cada uma das fases, o que mostra que é uma proposta altamente flexível com relação à composição do framework. Como conclusão, para finalizar, essa pesquisa teve por objetivo desenvolver um framework evolutivo visando melhorar a flexibilização, detecção e classificação e disponibilidade de sistemas aeronáuticos, reduzindo seus tempos de isolamento de falhas por ser uma estratégia automatizada. Mostrou ainda capaz de propiciar a dissertação, né? Mostrou ser capaz de propiciar o desenvolvimento desse framework evolutivo, uma arquitetura de software para a implantação do framework, do FreeDiff, a adaptação do modelo do F16 no software Rupson para simulação de falhas, a criação e disponibilização de datasets públicos para novas pesquisas na área. Esses datasets foram disponibilizados no GitHub, estão disponíveis lá inclusive. A utilização do autoencoder modificado para estratégias incrementais, análise de resultados a partir da aplicação do framework. Como recomendação, eu recomendo a aplicação do framework do FreeDiff com outros algoritmos, não só os utilizados nessa pesquisa. Melhorar a manutenção de conceitos do SunKNN, que nós vimos que ele tende a esquecer alguns conceitos. Utilizar em novos cenários com dados desbalanceados, dados ruidosos, considerar falhas múltiplas, incipientes e intermitentes. Melhorar a lógica para a identificação de falhas, ou seja, no meu trabalho eu considerei apenas uma leitura específica como anômala e eu já identifiquei como uma determinada falha. Mas também talvez fosse interessante eu considerar uma sequência contígua de leituras anômalas para considerar sendo uma falha. Avaliar o algoritmo com métricas adaptadas para aprendizado incremental. Avaliar outras representações de dados. E para sugestões de trabalhos futuros, sugiro explorar a capacidade do aprendizado ativo para a fase de evolução, em que o mantenedor ele interage ativamente com essa fase. Aplicar e interagir com sistemas do KC-390 e do F-39 Gripen. Aplicar e integrar com sistemas de projetos mais antigos da Força Aérea Brasileira.
desenvolver técnicas de captura, armazenamento, gerenciamento e recuperação de estruturas de Big Data e, por fim, aplicar o FREDIF ML em outros contextos, como automobilístico, espacial, naval e industrial. Algumas produções científicas publicadas durante o mestrado foram dois trabalhos publicados no ITNG como autor principal, um trabalho como autor principal do CIGE 2021 e dois trabalhos como coautor também no CIGE 2021. Por fim é isso. Peço licença aos professores à audiência para encerrar essa apresentação e eu deixo aqui os meus contatos para futuras interações. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Apresentou aí no prazo certo, no tempo máximo de 50 minutos.